Dando continuidade aos vídeos sobre gestão empresarial, hoje falaremos sobre contratações. Acompanhe. No desenvolvimento da empresa, no dia a dia da empresa, muitas são as formas de contratações. Nós temos, no âmbito jurídico, nós temos várias espécies de contrato, seja ele trabalhista ou seja ele civil. Pode ser tanto com pessoa jurídica ou também com pessoa física. Quando tratamos de contratações no âmbito civil, a gente fala na questão de fornecedores, prestação de serviço, que não têm o vínculo de emprego, e aquelas pessoas do dia a dia, aqueles contratos do Código de Defesa do Consumidor, aqueles estabelecimentos, empreiteiras de mão de obra. Então, nas mais variáveis formas de empresa, seja ela tanto de pequeno porte como de grande porte. Então, a importância de ter o acompanhamento de um escritório de advocacia e de um advogado na elaboração desses contratos. Quando a gente fala de contrato civil, nós falamos daquelas contratações do dia a dia, aquelas contratações que elas podem ser feitas, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma pintura no estabelecimento, ou uma pessoa jurídica ou física que vai vender um produto. Então, o acompanhamento e aquela dinâmica com relação às empresas, a forma de contratação, o objeto, se ele é lícito no Código Civil, ela demanda de um acompanhamento, porque esse contrato ele vai resguardar tanto o prestador de serviço, que seria o contratado, como o contratante. Ali, nesses contratos, eles devem ter a forma de pagamento, qual é a atividade que vai ser desenvolvida, qual a prestação de serviço que vai ser desenvolvida, qual o prazo para elaboração, o prazo para a conclusão de serviço, a forma que ele vai se desenvolver, qual é a aplicação de multa naquela demanda, naquele campo da contratação. E, enfim, existem vários meios, várias formas de acompanhamento, e essas formas elas têm que ter o início, o meio e o fim. Então, a importância do acompanhamento do advogado ou do escritório de advocacia. Falando agora na forma de contratação do empregado, nós também temos algumas formas de contratação, seja ela da forma clássica ou seja ela das outras formas que foi introduzida pela reforma trabalhista. Então, o contrato clássico, ele demanda que nós estamos falando entre empregado e empregador, quando há uma contratação na forma de vínculo de emprego. Então, quando nós tratamos dessa forma, nós temos que ter no contrato de trabalho as partes, que seria empregado e empregador, o salário base, a remuneração que ele tem direito, a jornada de trabalho, a questão dos descontos, se ele vai ter, na questão se o empregado, porventura, ele venha a cometer alguma culpabilidade no desenvolvimento do trabalho. Essas previsões elas devem estar contempladas, elas devem estar previstas no contrato de trabalho. Nós temos também uma nova modalidade que foi introduzida, que é o contrato intermitente. Essa contratação ela pode ser desenvolvida, ela deve ser desenvolvida por um escritório de advocacia ou pelo acompanhamento de um profissional que tenha acompanhamento, que tenha expertise na área, porque ela demanda de alguns pontos dos artigos previstos na CLT, para que tenha uma segurança jurídica. Então, o empregado, para que eles tenham um bom desempenho nas suas funções, no desempenho da prestação de serviço, ele deve estar previsto alguns pontos importantes, que é como a forma de chamada, como que vai ser feito esse controle, a jornada de trabalho, as formas de remuneração, quais os valores que estão contemplados nesse contrato. Então, a importância do know-how da pessoa específica naquele local, naquele âmbito, para que ele tenha um desenvolvimento e ele tenha a segurança necessária
para o acompanhamento do dia a dia. Então, as informações trazidas nesse vídeo, tanto da parte civil quanto da parte trabalhista, são importantíssimas para o desenvolvimento do dia a dia da empresa, porque com elas o empresário ele terá uma maior segurança jurídica, tanto o empresário como o empregado ou prestador de serviço, porque com a formalidade, ele numa eventual dúvida, tanto do empregado quanto do empregador, ou numa eventual disputa jurídica, ali estão contemplados todos os caminhos que devem ser seguidos. Então, por exemplo, um magistrado ou juiz, ou uma eventual dúvida que tenham, a gente vai ter um parâmetro, um ponto para que seja visualizado e discutido. Então, a importância da contratação. E nós temos também um terceiro ponto que poderíamos estar elencando aqui, que é a questão do contrato de adesão, o contrato do Código de Defesa do Consumidor, que a importância também do acompanhamento de um profissional para que nós possamos ter uma maior segurança jurídica também. Porque hoje existem algumas garantias para o consumidor que o empregador também, ou o estabelecimento, ele deve seguir, que é a clareza nas informações, o acompanhamento, os prazos de validade, os prazos de segurança e de garantia do consumidor, que isso pode estar previsto em contrato, apesar de estar previsto também na legislação vigente. Então, por exemplo, um exemplo clássico, né? As empresas, muitas vezes elas estendem a garantia. Essa extensão de garantia ela deve estar prevista em contrato. Porém, a extensão de garantia ela também deve seguir o que o código prevê. Então, é a garantia legal mais a contratual. Então, muitos escritórios de advocacia e profissionais da área, eles acompanham e eles orientam as empresas nesse sentido. Porque a empresa ela deve ter esse ponto principal, né, no desenvolvimento dos trabalhos. Até porque para que ela tenha uma saúde jurídica na empresa, tanto nos mais variadas formas de contrato, ela tendo essa segurança jurídica, ela vai ter mais lucratividade, ela vai ter mais rentabilidade e ela vai ter mais desenvolvimento e otimização dos trabalhos, porque a padronização dos contratos ajuda no desenvolvimento do dia a dia das empresas. Concluindo esse vídeo, podemos entender que a empresa ela deve ter o acompanhamento de um profissional na área para que ela tenha um maior desenvolvimento nas suas funções e tenha uma maior segurança jurídica, porque com isso ela estará acompanhando, sendo acompanhada na elaboração dos contratos e no desenvolvimento jurídico do dia a dia. Não esqueça de ativar o sininho, seguir as nossas redes sociais, que teremos dicas valiosas para o desenvolvimento e gerenciamento da sua empresa. Muito obrigado, até o próximo vídeo.